Eu vou te mostrar como Deus, ele tem o controle sobre tudo. É sério. E eu falo daqueles que têm um chamado de Deus, que são escolhidos, que ele é dono da nossa vida, ele é dono da nossa morte. Comigo foi assim. Eu já estava desviada há uns 10 anos da igreja. Eu fui batizada, foi onde eu tive experiências com Deus, onde eu fui chamada, que foi na Assembleia de Deus de Belém. Eu era apenas uma adolescente e fiquei até os 18 anos na igreja. Depois disso eu saí. Ano passado, 2025, senti uma grande necessidade de voltar para Deus. Eu estava sentindo muita falta. Foi onde eu comecei a pesquisar algumas pregações no YouTube, porque eu não gostava nem de escutar louvor, nem nada. Eu tinha raiva de tudo, de todos. Eu saí da igreja também por decepções de irmãos, de língua grande, enfim, de hipocrisia, né? Mas aí eu falei assim, gente, eu não gosto desses pastores famosos. Eu tenho que sentir que é de Deus, porque nem todo aquele que fala de Deus é de Deus. E aí eu conheci na internet, no YouTube, o pastor Júlio do Carmo. Nossa, aí comecei a me conectar. Foi onde a sementinha começou a ser gerada de novo. E aí eu falei, gente, eu tô com vergonha de ir pra igreja, eu não vou aparecer lá do nada. E aí eu não ia pra igreja de jeito nenhum. Eu falei assim, gente, eu queria pelo menos saber se tem alguma irmã que ora, que é, entre aspas, um tipo de referência em oração, um vaso grandioso aqui no bairro mesmo. Eu quero ir lá, eu quero me reunir com aquelas irmãzinhas na casa de alguma das irmãs pra gente louvar e nos dar harpa, cantar. Porque Deus fez grandes coisas comigo na época que eu tava na igreja. Com os hinos da harpa, Deus ama o louvor. Então, quando eu precisava de emprego, eu fazia uma campanha de louvores e assim sucedia, sabe? Deus me abençoava pela sua misericórdia. E aí, o que aconteceu? Só que eu ainda estava em pecado, vivendo a minha própria vida, né? Nada demais, assim, sabe? Mas ainda não estava posicionada e alinhada como Deus queria. E eu não queria ir pra igreja, Deus sabia disso, porque eu estava irredutível. Eu tinha até um discurso que eu falava assim, você não precisa ir pra igreja para ser espiritual, para se conectar com Deus. Até agora, eu já estou na igreja. Deus me fez voltar pra igreja, meio que na obrigação. Mas eu estou bem, estou em paz, estou feliz, acreditem nisso? Eu que estava irredutível, meu coração estava endurecido para não ir para a igreja. Mas é porque Deus tocou na minha saúde. Sim, tem doenças que são espirituais. E no meu caso foi uma delas, comecei a sentir muita ansiedade. Nunca tive problema com isso, meus amores. E senti porque comecei a sentir através do meu corpo. Eu achava que a ansiedade era coisa mais de pensamento, de drama até. É muito triste as pessoas que passam por isso. Eu comecei a sentir meu coração acelerar, não conseguia engolir nada, parecia que ficava entalado na minha garganta. E você começa a sentir um desespero, você acha que você vai morrer. É sério. Gente, eu não tava conseguindo mais dormir, nunca tive problema com isso. Comecei a tomar vários remédios que acabaram comigo. Até pra dormir eu precisava, tava dependente. E eu nunca fui muito adepta de remédio, então eu falei assim, não posso ficar dependente de algo externo. Porque e aí, se acontecer alguma coisa no mundo, eu vou ficar dependendo dos remédios? Não dá. Foi aonde eu fui numa irmã que orava e Deus usou ela pra falar comigo. Eu fui assim, meio que na dúvida, pensando, ela vai ficar perguntando coisas da minha vida e vai falar que isso é uma revelação. Mas não, Deus usou ela. Quando Deus fala com a gente, Ele não deixa dúvidas. E assim foi feito, porque Deus falou coisas que só eu e Ele sabia. E Deus falou que essa doença foi Ele mesmo que colocou. Foi Ele mesmo que tocou em mim para me despertar para ir para a igreja. E lembra que Deus já tinha colocado essa vontade de voltar para a igreja, mas eu não fui? Pois é, eu só obedeci ao Senhor quando Ele fez isso comigo, porque eu sou muito mole para doença e Deus sabia disso. Então eu falo que Ele tocou com a pontinha da unha do dedinho dele em mim, porque eu sou muito mole. E na hora que eu comecei a sentir aquelas coisas, eu falei, Senhor, por favor, me ajuda, eu vou morrer, não me deixe morrer assim. Eu quero voltar para a igreja, eu vou voltar. Falava bem assim, com medo. E assim foi feito. Deus falou que com o tempo que eu fosse indo para a igreja, os sintomas iam diminuindo até desaparecer. E foi isso que aconteceu. Não sinto mais nada, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
E tô feliz, não tô triste, fui muito bem recebida na igreja. Claro que não vai ter todas as melhores pessoas no mesmo propósito ali dentro, como em qualquer lugar. Só que você é o mais importante, a salvação é individual. A gente que tem que se domar a língua, domar os pensamentos, domar os olhos, domar o próprio corpo. E com a ajuda de Deus, cair em oração e em jejum. Tô muito feliz aqui contando esse testemunho, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Não sei qual que é o mistério de Deus na minha vida, sabe? Pra voltar pra igreja, mas Deus vai revelar isso pra mim. Eu sei que um cordão de 3 pêndulos é mais difícil de ser quebrado. Isso tem um versículo da Bíblia que fala isso. Jesus mesmo falou que não é bom a gente deixar de congregar com os irmãos. Assim, eu tô muito feliz. E assim, quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, Deus abençoa toda a sua geração. Mesmo que eles não sirvam a Deus, Deus vai abençoar. E onde você estiver, onde você tocar, no seu trabalho, se você estiver bem posicionado, fazendo a vontade de Deus, tudo vai ser abençoado. Isso é chamado ser o sal da terra. É isso, gente. Grandes coisas e mistérios ainda Deus tem para revelar, para nos moldar, né? Mas esse é o meu testemunho, meu relato de hoje. Você que está desviado da casa do Senhor, Jesus chama. Jesus me disse, usou aquele vaso para falar comigo que ele tinha pressa de fazer algo na minha vida, porque ele precisa preparar a noiva. Ele precisa me preparar, ele precisa te preparar para a gente subir. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 loucas. A volta de Jesus vai ser muito repentina, vai ser uma surpresa até para a igreja. Cuide da sua alma. Volte hoje mesmo para a casa do Senhor, mesmo com vergonha. Volte. Porque Jesus está às portas. Na hora que fechar, não tem como mais. É isso. Que Deus abençoe a sua vida. Aceita Jesus em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua alma, sua família e sua vida.